Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero apresentar o pastor Carlos Martins. É a primeira vez conosco aqui na Igreja Batista em Sete Rios. E eu quero agradecer ao irmão, pastor, pela generosidade de ter deixado 4 igrejas locais, portanto, Monção, Caminha, Pias e Valença. Portanto, para que este irmão pudesse estar conosco, foi uma ginástica, uma logística extraordinária, porque ele tem que cuidar de 4 pequenas igrejas e não tem muitos obreiros na igreja local, mas ele fez esse esforço para estar conosco. O pastor Carlos Martins é um colega, é um irmão, um missionário dedicado na obra do Senhor. Portanto, hoje vamos ouvir uma palavra de alguém que está na obra missionária, dedicando-se nessa tarefa. E, portanto, meu irmão, que o Senhor te use para a sua glória. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, suplicando a bênção de Deus para que use esse seu servo para a edificação das nossas almas. Ó Deus e Pai, nós te glorificamos, nós exaltamos o nome do Senhor. Já tivemos aqui um momento de louvor e adoração ao Senhor, pois reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. E precisamos, ó Pai, de uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Fala conosco nesta manhã mais uma vez. Usa o Teu servo, Pai, o pastor Carlos Martins. Abençoa, Senhor, a sua igreja pela sua palavra. Que o seu servo hoje, no poder do Espírito Santo, venha trazer uma palavra de conforto, exortação e encorajamento para a nossa igreja, para a sua igreja, o seu povo aqui em Sete Rios, e para todos aqueles que estão conosco hoje, visitantes, que vieram aqui também para receberem a bênção da sua palavra. Ó Pai, assim que nós oramos, dedicando este momento agora para esta reflexão, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, irmãos. É realmente um privilégio estar cá por muitos motivos, rever irmãos muito amados, que já fazia tempo que não víamos, conhecer a igreja de Sete Rios. Vocês não imaginam, talvez, a importância da vossa igreja no nosso ministério, e há muita coisa que cada vez que nos vestimos ou usamos na nossa casa, lembramos de vocês. Sim? E é uma grande bênção estar convosco. Eu fiquei preocupado até, não estava com tanto medo até ouvir o pastor Leonardo hoje pregar, não é? Primeiro porque ele usou quase todo o meu texto, então vai ser uma repetição. Segundo, ele pediu desculpas do seu português, irmãos. Imagina eu, então, onde que eu fico, não é? Mas pronto, eu sou estrangeiro, então não falo a língua. Desculpem muita coisa que vão a ouvir. Peço a graça do Senhor e que o Senhor vos ajude a vocês também a ouvir a sua palavra. Vamos abrir em Atos novamente, irmãos, as nossas Bíblias. Atos capítulo 13. Não foi combinado com o pastor Leonardo a eleição do texto, irmãos, mas é interessante como o Senhor faz as coisas, não é? Vamos ler os primeiros 3 versículos do capítulo 13, e nós vamos estar a ler outros versículos também do livro de Atos, mas vamos a usar como base Atos 13. Atos capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, permita-me orar uma vez mais, sim? Senhor, Tu eres santo, 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 como nós acabamos de cantar com a Tua igreja, Senhor. Nós almejamos o dia que vamos estar a contemplar a Tua face.
o teu trono, Senhor, e estar ali com milhares e milhares de nossos irmãos para louvar-te pela eternidade. Mas te damos graças porque podemos contemplar-te também através da tua palavra, Senhor. E o privilégio que nos dás de poder lê-la, de poder estudá-la, poder meditar, Senhor, naquilo que tu nos deixaste. Queremos que nos guies nesse processo. Senhor, usa a minha boca, liberta-me e liberta a tua igreja, Senhor, de ensinos que não estejam conforme a tua palavra. Livra-nos de desviarmos aquilo que não te agrada, Senhor. E glorifica-te através da tua palavra uma vez mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um dos privilégios, irmãos, de ser missionário é o facto, de ser muitas vezes de outro país, não é? Então, tudo o que o missionário faz tem uma pequena desculpa, não é? Enquanto é novo. Depois, claro, já não se desculpa nada. Mas uma coisa interessante na nossa vida, e principalmente na minha, é o facto de eu ter nascido em outro país de onde eu iniciei o ministério pastoral. Eu nasci na Argentina, ainda que até hoje debatemos isso com a minha esposa, não é? Mas fui mal criado no Paraguai, então todo o tempo estive lá. Os brasileiros gostam de dizer que eu sou argentino do Paraguai, não é? Como no Paraguai tudo é falso, então até a minha nacionalidade. E era uma coisa interessante, porque quando eu estava no Paraguai, eu pregava e havia coisas que eu falava, não é? Os irmãos falavam, não, o pastor fala isso porque é argentino. Sim. Quando eu ia na Argentina, e eu tinha o privilégio de pregar no meu país, os irmãos da Argentina falavam para mim, não, tu falas isso porque tu estavas no Paraguai. Sim. Então, imagina a crise de identidade que eu tinha. E agora sou missionário no Portugal, no Minho, sim, que é outro país quase ali já caindo na Espanha. Mas nós estamos a viver uma crise de identidade hoje em dia, em todos os âmbitos. Eu fico preocupado com os adolescentes sempre. Eu tive o privilégio de poder trabalhar com eles muito de perto, não é? Adolescentes desde 12 anos até 40 anos, não é? Que têm uma crise terrível de identidade, não sabem quem são, sim? Não sabem quem são, não sabem para onde vão a ir com a sua vida. Gente inteligente, com muitos talentos, com muitas habilidades, mas que eles não sabem o que estão a fazer aqui no mundo. E isso não é somente com gente de fora. Acontece também com o pessoal da igreja. Sim? E nós temos uma crise muito grande. E ontem, ouvindo os pastores a falar, eu estava realmente a orar ao Senhor, nos ajude. Senhor, carecemos da tua ajuda. Nós perdemos a nossa identidade como igreja. Nós já não sabemos, e quando falo de nós, irmãos, estou a falar a nível geral, nós não sabemos o que significa ser igreja, o que é uma igreja. Então, quando chega qualquer moda nova, tudo é aceitável. Sim? E naquela questão, não é, que se vem de um país grande, com igrejas grandes, ou de grandes pregadores, então talvez funcione, não é? E vamos aprovar, e vamos lá. Só que cada vez mais vamos perdendo a nossa identidade. E uma coisa que chama muito a minha atenção do livro de Atos é quando Lucas escreve, e ele escreve sobre aquilo que o Espírito Santo fez através dos apóstolos, e principalmente Pedro e Paulo, não é? Mas também aparecem outros. Mas ele usa a palavra igreja pelo menos 20 vezes em todo o livro. Sim? E eu acho muito interessante, e naquilo que o pastor Leonardo já compartilhou conosco, a maneira que inicia a igreja em Antioquia. Era um grupo de pessoas, um grupo muito grande, que estava a converter. Barnabé é enviado lá, ele começa o trabalho de pastoreio, busca Saulo, porque sozinho não é possível, não é? E depois, esse grupo passa a ser uma igreja, e tem uma identidade, sim? Então, isso deveria levar-nos a pensar, irmãos, no facto de o que nós chamamos de igreja, o que é uma igreja, sim? O que é uma igreja? Lamentavelmente, hoje, igreja não tem a ver com a nossa identidade, igreja tem a ver com as atividades que nós fazemos, sim? Então, domingo,
Eu tenho que acordar, por regra, mais tarde, porque é o único dia que eu não trabalho, então eu acordo mais tarde, não é? Tenho que tomar como pequeno almoço coisas que geralmente talvez não vou comer na semana, porque o domingo é dia para isso, não é? Tenho que ir à igreja, sim, mas talvez há outras atividades interessantes. Então, uma vez que eu não esteja a participar do culto público na igreja, talvez não é tão complicado assim, não é? Eu recupero na próxima vez, sim? Então, dali temos irmãos que participam do culto da igreja, um domingo sim, 8 não, mas vão participando de tanto em tanto, não é? Agora, igreja não é aquilo que nós fazemos, irmãos. É interessante, igreja é aquilo que é a nossa identidade. É aquilo que nós somos, e nós precisamos recuperar isso. Eu gosto muito de definições, e eu encontrei uma definição muito interessante no livro, nos escritos do pastor Jonathan Leeman, e ele define a igreja como uma igreja local, é um grupo de cristãos, aquilo que já foi definido pelo pastor Leonardo, que se reúnem regularmente em nome de Cristo, para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças. A prática das suas ordenanças. Grupo de cristãos, aqueles que se identificam com Cristo, aqueles que são seguidores de Cristo, aqueles que são discípulos de Cristo, que se reúnem regularmente. Eu sempre implico com os irmãos da minha igreja, não é? De que, geralmente, quando alguém deixou de vir à igreja, 1 ou 2 domingos, e encontro ele na rua, sim? Então, eu cumprimento, irmão, que bom ver-te, não é? Então, domingo estamos juntos. E a resposta que me dão é, se Deus quiser. Como que é possível, irmãos? Como que se Deus quiser? Se eu sou crente, parte da minha identidade é estar com outros crentes. Sim? E eu me reúno com eles regularmente em nome de Cristo para confirmar. Sim? Ontem o pastor Manuel Alexandre estava a falar e é tão bom poder ouvir isso, não é? O facto de nós sermos uma igreja confessional. Ou seja, nós temos uma confissão de fé, nós confessamos juntos a mesma coisa. E nos ajudamos nesse processo de ver como que está aquilo que tu estás a acreditar, como que está aquilo que eu estou a acreditar. Será que estamos a caminhar na mesma sintonia? Nós confirmamos e nos supervisionamos uns aos outros, e é interessante que vai ser uma expressão muito utilizada por Paulo nas suas cartas, uns aos outros. Eu sou responsável por meu irmão é responsável por mim, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças. Nós precisamos, e já foi falado muito nessa conferência, precisamos ouvir a Deus, precisamos da sua palavra. Nós vamos falar um bocadinho mais disso. Irmãos, a igreja não é uma atividade que eu faço. A igreja sou eu, conjuntamente com outros irmãos, mas é a minha identidade primária. É a minha identidade primária. Se eu dou graças a Deus, uma coisa, meus pais, irmãos. Meu pai é pedreiro, ele não acabou a escola primária, a minha mãe não acabou a secundária. Mas há 2 coisas que eu aprendi deles, e é o tesouro e a herança que eles me deixam. Número 1, é o amor à palavra do Senhor. Nunca vi a meus pais tomar o pequeno almoço antes de ter o seu devocional juntos. Liam a palavra de Deus juntos, até hoje. Eles sempre fazem isso. E a segunda coisa, ir à igreja. Sim. As primeiras lembranças, eu estou a aprender com a idade, é que vamos perdendo lembranças, não é? Já a distância é tão longa. Mas as lembranças que eu tenho de criança, irmãos, é ser acordado um domingo da manhã, e domingo da manhã no Paraguai o culto era 8 da manhã. Sim. Que já era uma vergonha, porque os católicos se reuniam às 6. Então, como é possível que nós façamos culto às 8? Pronto. Então, imagina uma criança ser acordada
às 7 da manhã para ir à igreja, não é? A criança que não reclama não é criança. Então, a única coisa que eu fazia era ser vestido pela minha mãe e colocar a minha mão assim, e a minha mão arrastava-me literalmente à igreja. Para eu lembro até hoje, voltar da igreja cantando, porque eu estive com a minha família. Minha adolescência, irmãos, o Senhor me protegeu de tanta coisa, porque eu passei com os meus irmãos. Eu jogava futebol no campo da igreja. Fazia outras coisas, até asneiras, com os irmãos da minha igreja. Mas faz parte da minha identidade, faz parte daquilo que nós somos. Nós somos uma igreja grande em todos os locais, sim, uma igreja conformada por os crentes em Cristo Jesus, de todos os tempos, de todas as nações, de todos os povos, mas uma igreja local, onde eu tenho a minha família, onde eu posso estar com meus irmãos. Interessante que nós temos, não é, identificados aqui a igreja em Jerusalém, a igreja em Judeia, a igreja em Samaria, a igreja em Antioquia, e fruto dessa igreja vão aparecer outras igrejas, que nós temos transformados muitos deles, os nomes deles, em nomes das cartas que Paulo vai escrever, que eram igrejas locais, onde os irmãos estavam juntos, vivendo a sua identidade, compartilhando a sua identidade, todos são muito gerúndios, né? Com o povo. E aquilo que nós fazemos é iniciar novas igrejas. Nós plantamos novas igrejas quando somos enviados para reunir uma família local, de novo, de crentes, através da pregação do Evangelho, liderado por Cristo, que deve ter sempre uma visão missionária. Mas antes de ir lá, irmãos, voltando aqui ao nosso texto, interessante que Lucas vai falar, não é? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Nós ouvimos o pastor Leonardo falar, é fácil fazer crescer uma igreja. E nós podemos aplicar muita metodologia, não é? O pastor Jonathan ontem estava a falar, não é, sobre a questão de que ele foi vendedor. E aplicando mercadotecnia, nós fazemos crescer muita coisa. E uma igreja também entra nesse processo. Mas nós não podemos servir ao Senhor deixando o Senhor de longe. Nós não podemos servir ao Senhor da obra, ou fazer a obra do Senhor deixando o Senhor da obra fora, que já aconteceu, nós temos na Bíblia. Lembra uma primeira carta que nós encontramos em Apocalipse a uma igreja, a igreja de Éfeso, sim? Onde o reclamo do Senhor é: tu deixaste o teu primeiro amor. O que os efésios faziam desde o início? Estar juntos, estudar juntos. Eles cresciam. Paulo esteve lá pelo menos 2 anos, quase 3 anos, ensinando a palavra do Senhor. Deixar o seu relacionamento com o Senhor, deixar o seu relacionamento com os seus irmãos. Depois chegamos àquele texto tão mal usado hoje em dia, não é? Capítulo 3, versículo 20, eu sou a porta e bato, sim? Que usamos em evangelização, mas é o próprio Jesus fora da sua igreja. É difícil imaginar, mas acontece. Nós precisamos lembrar a única maneira de que eu posso ser igreja, a única maneira que eu posso servir ao Senhor é tendo um relacionamento com o Senhor da igreja. Sim? E isso só é possível através do estudo da palavra. É interessante que Lucas usa aqui a descrição de profetas e doutores, ou profetas e mestres, descrevendo o trabalho que eles estavam a fazer. O que eles faziam principalmente? O que Paulo e Barnabé fizeram por um ano lá? Era ensinar as Sagradas Escrituras, a mostrar a Deus. Sim? A primeira igreja batista em Jerusalém, o que eles faziam, irmãos? Perseveravam, sim, na doutrina dos apóstolos, se reuniam para saber. Já experimentaram alguma vez a ter algum novo crente por perto? É espetacular, mas cansa, sim?
porque o novo crente quer saber, e pergunta, não é? Está ali. Nós temos um grupo de famílias lá em Monção, que eles estão a sair de uma seita, e eles estiveram dentro dessa seita por muito tempo. E então eu tenho estudos bíblicos com essas famílias cada quinta-feira, e sempre falamos, não é? E a Laura já sabe, tem horário de início, mas não tem horário de acabar, irmãos. Eu, por vezes, volto a casa 1, 2 da madrugada dali. E porque eu tenho que falar, irmãos, vocês precisam dormir, não é? Vocês precisam descansar. Mas querem aprender tanto uma noite. Há tanta coisa que querem saber. Deveria ser natural. Deveria ser natural. Uma dieta, irmãos, e eu que estou à dieta agora, eu sei o que significa isso. Uma dieta de uma comida semanal não é suficiente. O médico falou-me, tu tens de comer pelo menos 6 vezes ao dia. Eu estava feliz. Claro que a comida é pequenita, não é? Mas uma vez na semana para alimentar-nos não é possível. Eu preciso estudar, eu preciso ser ensinado, eu preciso que o Senhor me fale através da exposição da sua palavra. Nós não lemos a Bíblia, em consequência, nós não oramos. A igreja em Antioquia, eles oravam juntos. Interessante ali no versículo 2, não é? Que a minha versão traduz como e servindo eles ao Senhor. E a ideia ali da palavra servir é muito ampla, não é? Eles estavam realmente a cultuar ao Senhor de todas as maneiras que nós conhecemos, pregação, oração, jejum, sim? A resposta, o que acontece é o Espírito Santo a falar com a igreja e dar o mandamento. Eu fico preocupado, eu estava a perguntar-me a mim próprio, não é? O que aconteceria se o Espírito Santo fala conosco hoje, não é? Quando nós estamos a cultuar ao Senhor, ficaríamos assustados, não é? Senhor, eres tu ou qualquer outra coisa? Mas nós nos juntamos para quê? Qual que é o propósito de estarmos juntos, de estudarmos juntos, se não ouvir a palavra do Senhor? Se não ouvir a palavra do Senhor. E quando o Senhor manda uma coisa, a igreja obedece. Obedece e o faz no instante. Uma definição, lembram que eu gosto de definições que nós damos a nossos filhos sobre obediência, é fazer aquilo que é mandado no momento que é mandado. Sim? Porque sempre é agora já é agora que não, é agora. Sim? Quando Deus fala, nós obedecemos no momento que... E aqui é terrível o que está acontecendo na igreja de Antioquia, irmãos. De ter um pastor, Barnabé, o pastor que reconhece a sua limitação, ele vai e procura outro pastor, Saulo, nada mais e nada menos que Saulo, trabalhar juntos, e depois já vemos que são 5, sim, que estão a servir a igreja. Ou seja, quanto cresceu essa igreja, tanto em número como em necessidade de ouvir a palavra do Senhor. É interessante. Mas é muito mais interessante quem que são apartados por Espírito Santo para fazer a obra do ministério. Sim? Quem que ele chamou o primeiro pastor e chamou o segundo, que chegou à igreja, para fazer uma obra. Imagine que isso aconteça nas nossas igrejas hoje em dia. Entramos em crise, não é? Já ter um pastor é complicado, não? Aturar ele e outras coisas. Imagine se Deus tira de nós para fazer a obra. Mas isso só é possível, de novo, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós procuramos ao Senhor através da sua palavra, quando somos expostos ao ensino das Escrituras, quando nós respondemos a Deus em oração, quando nós temos tempo de comunhão, tanto com o Senhor como com os nossos irmãos. E uma consequência natural, irmãos, uma consequência natural de uma igreja com identidade, uma igreja que está conectada ao Senhor, é uma igreja que faz missões. Missões não deveria ser uma atividade nossa, uma das atividades que nós fazemos. Sim, nós batistas, e ali posso falar de nós, não é? Somos muito dados a formar comissões. Essa é a solução espetacular que nós achamos para qualquer situação, não é? Mas é interessante como nós
terceirizamos, e não sei se é uma palavra que usam no português de Portugal, nós damos esse trabalho para outros, ou damos trabalho para outros, trabalho nosso que outros façam, sim, e que só nos passem de tanto em tanto algum relatório, não é, daquilo que está a ser feito. Mas é interessante que no Novo Testamento nós encontramos que as igrejas locais eram as igrejas que faziam missões. Certo? Deus escolhe pessoas específicas para enviar a lugares específicos. Mas as igrejas estavam envolvidas tanto no sustento relacional, manter contato, as cartas serviam para isso, sim. Sustento financeiro, ainda que eu acho muito interessante, e um dos reclamos que eu vou fazer a Lucas, não é? Como que a igreja ajuntou dinheiro para enviar a Paulo e Bernabé? Por que ele não fala isso? Seria muito interessante, eu solucionaria muitos dos meus problemas. Mas a parte financeira era consequência do compromisso que a igreja tinha e também um sustento espiritual. Nós vamos ver, irmãos, e se os irmãos me acompanham ali no final do capítulo 14. Capítulo 13 e capítulo 14 vai ser o relato de todo o quanto Barnabé e Paulo fizeram. Mas no final, no versículo 26, é interessante aquilo que nós achamos, não é? Diz, dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. É tão interessante, irmãos, é tão interessante quando a igreja faz missões e quando a igreja se alegra daquilo que está a acontecer em outros lados, e aquilo que Deus está a fazer e que eles fazem parte disso. É tão bom quando nós, missionários, temos igrejas a quem prestar contas, a quem eu possa falar aquilo que eu estou a fazer ou aquilo que eu não estou a fazer, mas é a igreja a fazer missões. O pastor Paul Washer, ele tem uma ilustração que eu amo e gosto muito sempre de voltar a ouvi-lo quando ele fala sobre isso. Missões, irmãos, é tão simples como descer a um poço profundo, não é? Tu precisas de algum doido que faça o trabalho de entrar ao poço, não é? Mas tu precisas de pessoas que sejam fortes para suster a corda. Os dois vão ficar sujos. Se vocês nunca fizeram um poço, irmãos, na sua vida, é uma experiência interessante, não é? Porque os dois ficam sujos, porque alguém tem que estar puxar, alguém tem que estar a ajudar. Os dois vão ter feridas, tanto quem desce como aquele que está a manter a corda, a mão vai ficar com evidências de que esteve a ajudar ali. E os dois estão a fazer o trabalho. Irmãos, Deus escolhe pessoas para estar no campo de batalha muitas vezes. Mas o nosso trabalho só tem sentido se há pessoas a segurar a corda por trás. Ou melhor, se há igrejas que estão a segurar a corda por trás. Não deixemos que outros façam esse trabalho. Irmãos, eu trabalho e amo as organizações para-eclesiásticas, as agências missionárias. Eu trabalho como agência missionária. Mas, espero que não seja expulso por falar aquilo que eu vou falar, sim. Mas o privilégio de fazer missões não é de grupos fora da igreja. O privilégio de fazer missões é da igreja. E é a igreja que deveria estar a fazer isso. É a igreja que é responsável pelos missionários. É a igreja que tem que estar a ver o que nós missionários estamos a ensinar lá. O que está a ser apresentado. Qual que é o evangelho que nós estamos a apresentar? A igreja tem que velar por nós. Por vezes puxar a orelha. Mas nós precisamos que a igreja assuma a sua identidade, que tenha uma espiritualidade profunda e que faça missões. E a igreja na Antioquia é a prova e é a mostra de como isso é possível. Uma igreja local sensível à liderança do Espírito Santo, comprometida com a oração, vai ser um centro de envio
que vai participar ativamente no avanço do Evangelho, tanto no país como a nível global. Essa palavra que você usa. Antigamente era internacional, não é? Agora é global. Eu quero desafiar os meus irmãos da Igreja de Sete Rios. Obrigado pelo vosso trabalho. Mas não parem, por favor. Ao contrário, aumentem o trabalho. Sim, aumentem. Enquanto vocês permaneçam firmes, enquanto vocês permaneçam bíblicos, deixem que nós doidos façamos a obra lá fora. Mas obrigado por nos permitir prestar conta perante vocês. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. E vamos a levantar o nome do nosso Deus. Portugal precisa do nosso Deus. A Europa precisa, com urgência, recuperar aquilo que tem perdido, a sua identidade cristã. Mas, por sobretudo, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, que é a nossa razão de ser, que é o motivo das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria convidar também a nossa irmã Laura, a esposa do pastor Carlos Martins. Eu vou pedir também ao pastor Zé Pinto Ferreira para vir aqui à frente. Nós vamos orar neste momento pela obra missionária. E aqui o pastor Carlos Martins, ao lado da sua esposa, estão a representar os missionários. E o pastor Zé Pinto Ferreira agora, nós juntos vamos de pé orar ao Senhor, para que o Senhor abençoe este casal, seus filhos e o trabalho do Senhor, e também a obra missionária, e abençoe esta igreja, para que o Senhor abra os nossos olhos para esta visão que foi aqui hoje, essa advertência do Senhor para nossas vidas. Pastor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos-te porque tu olhaste para este retângulo, Portugal, e te apiedaste de nós e chamaste servos teus para nos trazer o Evangelho. Cada um de nós que está aqui é uma história e uma prova da tua graça, da manifestação da tua graça em nossas vidas e no nosso país. Queremos agradecer-te, Senhor, porque trouxeste o casal Martínez, a família Martínez para Portugal, e os colocaste ali no Minho, num terreno, numa área tão difícil, e ali tu os tens abençoado e os tens sustentado com a tua graça bendita. Agradecemos, Senhor, por aquilo que tu estás a fazer ali, no Minho, em Pias, em Monção, em Valença, enfim, naquelas povoações ali, naquele recanto mais ao norte de Portugal. Senhor, rogamos por aquele povo, que tenhas misericórdia do povo do Minho, que tenhas misericórdia de todos nós, do nosso Portugal, completamente secularizado, desinteressado da tua palavra. Mas rogamos, Senhor, que uses os teus servos ali, família Martínez, e chama, Senhor, mais obreiros para a tua seara, para que o nosso querido Portugal seja conquistado para Cristo. E nós possamos alegrar-nos por vermos as tuas igrejas crescerem, por vermos a nossa igreja aqui envolvida na tua obra, entusiasmada, motivada, dedicada a ganhar almas para Cristo, sabendo que fora de Cristo não há salvação. Rogamos, Senhor, que a tua graça se manifeste na vida dos teus servos ali, no Minho, que a tua graça se manifeste na vida da tua igreja aqui em Sete Rios e de todas as tuas igrejas em Portugal e no mundo. Tudo isto suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.